Quantos querem ouvir a voz do Senhor nesta noite? Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero hoje falar à igreja sobre um assunto. O tema que eu quero hoje dividir com a igreja é sobre havia somente folhas. Nós vamos falar sobre um texto que é bem curioso, no mínimo curioso, sobre a figueira murcha, né, ou a figueira seca. Nós vamos falar sobre esse texto. E o tema desta mensagem para a nossa meditação será havia somente folhas, ok? Havia somente folhas. Desejo do meu coração que Deus possa nos ensinar por esta palavra. Para isto, peço que você fique em pé, agora em reverência à palavra de Deus. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E eu queria pedir muito a sua atenção. Todo mundo achou? Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18. Diz assim o texto: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amém, queridos? Meus irmãos, nós podemos observar em toda a Escritura, em toda a Bíblia, os mais variados milagres, né, realizados pelo Mestre Jesus. Não foi um, não foram dois, mas foram vários os milagres realizados por Jesus. Também podemos observar nos evangelhos que foram inúmeras, né, e as mais variadas também parábolas ensinadas por Jesus, ministradas por Jesus. Este registro da figueira que nós acabamos de ler, registrado aqui pelo apóstolo Mateus, Marcos também relata, né, sobre esta mesma passagem. O registro da figueira é tanto, meus irmãos, um milagre realizado por Jesus, podemos assim caracterizar como um milagre, porque mediante a palavra que Jesus traz sobre aquela figueira, né, ele amaldiçoa aquela figueira, e imediatamente ela se secou, ela murchou, né, ela se secou de imediato. Então podemos caracterizá-la como um milagre realizado por Jesus, mas também como uma parábola, porque Jesus ele traz aqui uma encenação para ensinar uma verdade prática, da qual hoje eu quero falar à igreja. A história da figueira, como eu já disse, ela é, no mínimo, irmãos, curiosa. No mínimo, esta história, este registro, ele é curioso. Pois sobre este texto há uma certa discussão sobre a verdade explícita aqui no texto. Ao repararmos a atitude de Jesus, nós veremos que ele foi até a figueira. Quando Jesus vai até a figueira, ele foi até a figueira, esperando encontrar figos. Ok? Amém? Ele foi até a figueira esperando encontrar figos. Pois ele estava com fome, diz o texto. Estando com fome, viu a figueira e ele foi até ela na expectativa, na esperança de encontrar figos, porque ele estava com fome, diz o texto. E não encontrando nada, senão folhas, ele amaldiçoa a mesma, ele amaldiçoa aquela figueira. No entanto, conforme diz o texto do Evangelho de Marcos, os irmãos não precisam abrir, apenas ouça ou anote aí, mas no Evangelho de Marcos diz assim: não era tempo de figos. Está lá em Marcos capítulo 11, verso 13. Então, muito embora Jesus foi até a figueira na expectativa de encontrar figos, ele não encontra figos. E em razão disso ele amaldiçoa a figueira, mas não era tempo de figos. Acrescenta, muito embora o Evangelho de Mateus não diga, mas o de Marcos, como o livro de Marcos, o seu registro é um pouco mais cronológico do que o de Mateus, enquanto que Mateus, todo o seu registro, ele é muito mais, ele é muito mais temático, né? Todos os registros ali são mais temáticos, milagres estão agrupados, parábolas estão agrupados. Marcos, ele é mais cronológico, ele é um pouco mais detalhista, então ele acrescenta dizendo que não era tempo de figos. Ele não era tempo de figos. Pode parecer estranho a atitude de Jesus, se nós considerarmos que não era tempo da figueira dar figos, nós consideramos que é um pouco estranho, no mínimo, a atitude de Jesus em amaldiçoar aquela figueira, pois como já disse acima,
não era tempo de dar figos, não era tempo de figos, não era tempo da figueira dar figos. Ainda assim, irmãos, não houve injustiça feita aqui da parte de Jesus, ainda que consideremos que se não era tempo da figueira dar figos, então não era responsabilidade daquela árvore ter figos naquele momento. Ainda que consideremos isso uma verdade, a atitude de Jesus, muito embora ela pareça estranha, os irmãos estão me entendendo? Me acompanhem nessa linha de raciocínio, né? Eu me assustei também. Ô Jesus, vamos repreender o mal aí. É só o microfone que aumentou, irmãos. Mas ainda que aparentemente possa parecer estranho, não foi uma injustiça cometida aqui por Jesus contra alguma pessoa, pois era só uma árvore. Amém, queridos? A figueira era só uma árvore, totalmente sem valor. Não houve, nenhuma dor foi aplicada, nenhuma ira foi sentida por ninguém. Ainda que nos pareça aparentemente estranho, ainda assim não foi uma injustiça cometida por Cristo. O que Jesus, na verdade, queria ensinar aos seus discípulos era a respeito da condenação de Jerusalém. A recepção que lhe foi dada, a recepção que Jesus teve ao entrar na cidade de Jerusalém, pois esse episódio que nós lemos, ele é um pouco posterior à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a recepção que Jesus recebera ali, muito embora cheias de promessas, mas na verdade aquilo viria a ser nada, pois os gritos do povo que dizia, Hosana nas alturas, lembra-se quando Jesus entrou em Jerusalém? Este era o grito do povo, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Hosana é uma palavra que significa salva-nos, é uma palavra aramaica que significa salva-nos. Então eles estavam dizendo, salva-nos nas alturas, Hosana nas alturas. Mas todo este brado na recepção a Jesus ao entrar em Jerusalém, mais tarde, algumas horas depois, se transformaria em brados como aqueles que foram ditos, crucifica-o, crucifica-o, porque o mesmo público que outrora havia recebido Jesus, recepcionado Jesus na sua entrada em Jerusalém, dizendo Hosana nas alturas, algumas horas depois diriam, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus tinha acabado de sair de Jerusalém, isso depois de expulsar os cambistas do templo. Jesus havia entrado em Jerusalém e ele entrou no templo e ele percebeu ali os cambistas, ou o público fazendo do santuário do Senhor ali um lugar de negócios. E Jesus entra chutando tudo o pau da barraca e denunciando o pecado daqueles cambistas, pois eles estavam transformando a casa do Senhor em lugar de negócios. Ele denuncia o pecado e afirma dizendo, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém, diz o texto, a transformais em covil de salteadores, em Mateus 21, 12. Ele está dizendo, olha, vocês a transformaram em covil de salteadores, em toca de bandidos, de ladrões, em ninho de salteadores, de negociantes. Jesus entra no templo e ele denuncia isso diante de todos que estavam ali, trazendo novamente o povo à consciência que aquela casa era uma casa de oração, era um lugar para oração e para adoração ao Senhor. O templo era, escute, o templo era o maior símbolo religioso dos judeus. O templo de Israel era o maior símbolo religioso dos judeus. Se este estava neste nível do qual eu acabei de citar, vocês têm transformado esta casa em covil de salteadores. Se este era o nível em que este templo se encontrava, o maior símbolo religioso, chegar a este nível, nem precisaria falar do resto da vida daquela nação. Se o templo estava neste ponto, havia chegado a este cúmulo, a este absurdo, a este nível, o que falaria-se? Ou o que haveria de se dizer de toda a vida daquele povo, de todo o restante da vida daquele povo? Nem precisaria falar do resto. Ao sair de Jerusalém, Jesus se depara à figueira, depois de denunciar o pecado, depois de dar brados e denunciar o juízo de Deus sobre aquela casa, e ele disse, vocês têm transformado esta casa em covil, em ninho
em toca de salteadores, de bandidos, de ladrões, de negociantes. Jesus denuncia aqui o juízo de Deus sobre a casa, e o juízo de Deus haveria de começar sobre a casa do templo, sobre o santuário, sobre a casa, o maior símbolo religioso daquele povo. Logo quando Jesus faz isso, posterior, ele sai de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém. E ele vê ali, irmãos, uma figueira. Ele vê uma figueira, à beira do caminho. E Jesus aproveita aqui, preste atenção, Jesus aproveita aqui uma anomalia da natureza para ensinar aos discípulos uma lição prática. E é sobre esta lição prática que eu quero falar à igreja nesta noite. Jesus aproveita uma anomalia da natureza para explicar uma lição prática aos seus discípulos. Amém, igreja? O meu objetivo neste sermão é falar dos perigos de uma vida cheia de folhas, mas infrutífera. Para isso eu dividi o meu sermão em 3 partes. Primeiro eu quero falar à igreja sobre a profissão de fé, porém infrutífera, e eu quero me ater um pouquinho mais sobre isso, mas depois, segundo e terceiro lugar, eu quero ser mais simples, mais rápido. Eu quero falar sobre haverá uma inspeção do rei Jesus, e terceiro e último lugar, o resultado dessa inspeção será terrível e tenebrosa. Amém? Que Deus possa nos falar nesta noite, que Deus possa me ajudar, como já foi aqui orado pela nossa irmã Maiara, e por esta palavra Deus nos ensine e nos levante em poder, em glória, em virtude, em unção, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom, primeiramente eu quero falar sobre uma profissão de fé, porém infrutífera. No versículo 19, conforme nós lemos, e se você puder observar comigo, diz assim: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se para ela e não achou senão folhas. Irmãos, escute isso aqui. A figueira, diferentemente de qualquer outra árvore, escute, a figueira, diferentemente de qualquer outra árvore que primeiro nasce-se as folhas e depois os frutos. Qualquer outra árvore, ela segue esta sequência, amém? Primeiro se nasce as folhas, e na sequência vem os frutos. Mas a figueira, ela é uma árvore peculiar e diferente das demais nesse aspecto. Porque a figueira, ela primeiro dá os frutos, e depois aparecem-se as folhas. Primeiro aparecem os frutos, e depois as folhas. Quando Jesus vê de longe aquela figueira, pois no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 3, diz assim: vendo de longe uma figueira com folhas. Jesus estava saindo da cidade, e ele estava num caminho que dava até Betânia, ele estava num caminho, e ele viu ali uma figueira. Quando a Bíblia usa a expressão que ele viu uma figueira, não significa que no meio naquele caminho, à beira do caminho, tinha uma única figueira. Pois, meus irmãos, segundo a tradição histórica e você observando toda a historicidade da geográfica ali, você vai perceber que na verdade havia inúmeras figueiras ali, não era apenas uma. Existiam várias figueiras. Quando o evangelista aqui usa a expressão que Jesus vendo de longe uma figueira, na verdade está dizendo que ele viu uma única figueira com folhas. Porque como não era tempo de dar figos, era normal que todas as figueiras não tivessem folhas. Mas Jesus de longe observa, entre outras, que havia uma figueira que estava cheia de folhas. Diz o texto, como eu li, vendo de longe uma figueira com folhas. Perceba a ênfase no texto, com folhas. Quando Jesus olha para aquela figueira de longe e ele vê folhas naquela árvore, naquela figueira, Jesus, considerando que a figueira, primeiro se nasce os frutos, para se depois aparecer as folhas, diante desta realidade agrícola, não sei, agrícola, né? Não sei se é exatamente essa palavra usada, mas observando Jesus isso, ele pressupõe que haveria de ter frutos, ainda que ele soubesse que não era tempo da figueira dar figos, mas quando ele observa aquela única figueira, peculiar figueira, exclusiva figueira, que estava cheia de folhas, ele pressupõe que ela teria frutos. E então ele vai até ela, porque ela deveria ter frutos. Tinha que ter frutos.
Tudo bem, pastor, não era tempo da figueira dar figos, não era tempo dela dar frutos. Mas se ela não tinha frutos, ela também não deveria ter folhas. Se ela tinha folhas, ela deveria ter frutos. Era uma obrigatoriedade. Se tinha folhas, tinha que ter os frutos, porque os frutos vêm primeiro que as folhas. Ainda que aquela árvore fosse uma anomalia, como eu já disse, pois ela apareceu as folhas num tempo que não era para ter folhas, mas se ela tinha folhas, então ela tinha que dar frutos. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém, igreja? Quando Jesus se aproxima dela, pressupondo que ela teria frutos, porque ele estava com fome e ele foi para buscar frutos nela, e ele encontra e vê que não havia frutos, mas apenas folhas. Quando ele chega perto dela e ele observa que havia somente folhas, unicamente folhas, exclusivamente folhas, mas era uma árvore vazia de frutos, Jesus então a amaldiçoa e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Meus irmãos, Jesus aproveita esse momento, desses versículos 18 e 19 aqui, para ensinar esta lição aos discípulos. Jesus estava falando sobre a denúncia de um juízo, de uma destruição sobre o templo e sobre aquela nação. E Jesus, ao sair daquele momento, se deparando com a figueira, ele faz ali uma encenação, ele conta ali uma parábola, ele usa aquele momento para expressar uma lição prática aos judeus e aos discípulos que estavam com ele. Nós podemos observar hoje pessoas que têm professado uma fé, mas tem sido uma profissão de fé infrutífera. Os escribas e os fariseus e os sacerdotes e os anciãos do povo eram defensores rigorosos da letra da lei, e se jactavam de ser adoradores do único Deus, observadores escrupulosos de todas as suas leis. Escute isso. Seu brado constante era: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Isso era uma palavra, uma expressão, uma frase que sempre estava nos lábios dos fariseus e dos escribas e dos religiosos mais ortodoxos. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Por quê? Porque eles se orgulhavam de todo aquele símbolo religioso. Eles se envaideciam de todo aquele cenário magnífico, maravilhoso, que era o templo, que era onde Deus se manifestava e habitara. Nós temos o templo, nós temos o único e exclusivo lugar de adoração e de culto ao nosso Deus. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Era disso que eles falavam, era isso que estava sempre aos lábios dos homens mais ortodoxos, dos religiosos mais ortodoxos. Outras frases que eles se orgulhavam de dizer era: temos por pai Abraão. A gente pode encontrar isso nos evangelhos. Eles diziam: temos por pai Abraão, nós somos filhos de Abraão. Todos nós somos salvos porque somos filhos de Abraão, nosso pai é Abraão. Já disse isso aqui à igreja recentemente, que dentro da cultura judaica até hoje, eles acreditam que no dia do juízo final, Abraão vai estar na porta do inferno, claro que do lado de fora, na porta do inferno, para não permitir que nenhum judeu seja introduzido no inferno. Eles acreditam que simplesmente por serem filhos de Abraão, por serem descendências de Abraão, eles são salvos e não serão condenados. É uma cultura, é um conceito equivocado que eles têm, e eles se orgulhavam desta frase: temos por pai Abraão, temos por pai Abraão. Este público, os escribas, fariseus, sacerdotes e anciãos, o povo, essa turma religiosa, eles, meus irmãos, eram uma figueira cheia de folhagens. Era uma figueira cheia de folhagens. Mas neles não havia frutos, pois o povo não era santo, nem justo, nem leal e nem fiel a Deus. Meus irmãos, eu quero levar você a pensar comigo a respeito disso. Que lição maravilhosa nós podemos extrair daqui hoje para o nosso aprendizado. Que lição magnífica e aplicativa nós podemos hoje trazer para a nossa vida. Nós olhamos para um grupo de pessoas, um grupo religioso, que tinha o templo, que tinha por pai Abraão, que se orgulhavam disso, se envaideciam disso. Eles oravam 3 vezes ao dia, eles tinham uma vida religiosa, mas Jesus mostra aqui para os seus discípulos, que eram pessoas, na verdade, era um grupo de pessoas, que na verdade estavam cheios de folhas, mas eram infrutíferos. Não havia fruto de santidade, não havia fruto de justiça, não havia fruto de lealdade, e não havia fruto de fidelidade a Deus.
Que lição maravilhosa nós podemos nos permitir nesta noite, mediante aquilo que Deus nos tem falado. Que lição maravilhosa é para as nações. As nações podem fazer uma profissão de religião. Quer ver um exemplo? Os Estados Unidos, por exemplo, uma boa parte, não vou dizer toda para não correr o risco de estar falando besteira ou cometer um equívoco, mas uma boa parte, irmãos, de toda toda a instituição ou constituição política das leis americanas são fundamentadas no conceito religioso protestante cristão. Enquanto o Brasil, as suas leis políticas e institucionais estão baseadas numa religião católica cristã, os Estados Unidos têm como base a reforma protestante cristã. No entanto, meus irmãos, nós vemos que os Estados Unidos hoje vive um declínio totalmente espiritual, uma queda espiritual. Podemos ver nações que podem fazer uma profissão de religião. Profissão essa com altos brados, dizendo: eu sou cristão, o nosso país é cristão, mas podem deixar de exibir aquela justiça que exalta uma nação. As nações podem estar adornadas com folhagens da civilização, das artes do progresso, da religião, mas se não houver nenhuma vida interior de piedade, nenhum fruto para retidão, ficarem em pé por algum tempo, depois se secarão. Não adianta uma nação dar brados da religião ou da sua fé, sua profissão de fé, se não houver, na verdade, nesta nação frutos de arrependimento, frutos de ética, frutos de entrega, frutos de santidade a Deus. Que maravilhas é essa que nós podemos observar hoje para a igreja, trazendo isso para a igreja. Tem havido hoje igrejas nas quais se destacam com números de pessoas e influência em todos os aspectos que você possa imaginar. Contudo, a fé, o amor, a santidade não foram mantidos. Igreja, meus irmãos, que você vê, cujas pessoas têm um poder aquisitivo enorme. A igreja cresce, vai ver, a igreja tem 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Existem igrejas próximas aqui de nós em São Paulo, que são igrejas que têm 5.000 pessoas, e lá vai, né, em Minas tem igrejas com mais de 10.000 pessoas. Mas às vezes se valoriza o número de pessoas, ou a influência que aquela igreja tem, ou a influência que as pessoas que são membros dessa igreja têm, mas tem se esquecido a essência do que é realmente uma vida com fruto do Espírito Santo. Tem se deixado de lado a fé, o amor, a santidade. Isso não tem sido mantido, e o Espírito Santo as deixou a exibição vã de uma profissão de fé infrutífera. E ali ficam aquelas igrejas com o tronco da organização e com os galhos amplamente estendidos, mas elas na verdade estão totalmente mortas espiritualmente. Ano após ano tornam-se cada vez mais decadentes. Meus irmãos, hoje nós podemos observar isso nos nossos dias. Igrejas, meus irmãos, que estão cheias de folhagens, mas sem frutos algum. Quando você chega perto, você percebe que só tem folhas. Só há folhas. Há única e exclusivamente folhas, não há frutos. Não há frutos. Não há frutos. Mas, meus irmãos, eu seria totalmente negligente hoje se eu aplicasse isso apenas a uma nação ou apenas às igrejas, das quais hoje nós vemos nos nossos dias. Mas isso não seria tão real ou tão aplicativo se eu não pegasse esse mesmo princípio bíblico, esta mesma verdade bíblica, e não aplicássemos a nós. Eu posso olhar para a nação e aplicar isso, eu posso olhar para uma igreja e aplicar isso, mas isso não seria relevante se eu não pegasse esta verdade, este princípio, e não trouxesse para a minha vida, para a minha realidade. Ontem no culto de casais que nós tivemos na sede, que aliás foi uma grande bênção, irmãos. O pastor na ministração, ele falou uma coisa interessante, na sua ministração não, logo no início da sua ministração, quando ele foi orar, ele disse assim: olha, você pode orar, marido, para que Deus fale com a sua esposa, né? E depois ele disse: olha, e você, esposa, ore para que Deus fale com seu marido, que é sempre assim que a gente olha, Deus fala com ela, né? E a mulher fala: Senhor, fala com ele. E aí ele falou: mas seria muito mais louvável se você orasse e dissesse para que Deus falasse com você. Então, meus irmãos, se nós aplicássemos isso às nações ou às igrejas,
mas não aplicasse a mim, ou a você, ou a nós, isso não teria tanta relevância. Mas é importante aproveitarmos esse momento para considerarmos o quanto isso também é verdade, é aplicativo e é princípio para a nossa vida. Pois às vezes nos vemos, meus irmãos, tendo uma profissão de fé infrutífera. Somos como uma figueira, cheia de folhas, totalmente infestada de folhas, mas quando se chega perto não há frutos. Não há um único fruto sequer. E Deus hoje vai falar conosco nesse aspecto. Eu quero hoje, meus irmãos, diante desta aplicação individual para a minha vida, e quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esta passagem, o meu clamor e a minha oração para que Deus fale comigo. Porque o pastor Giovanni, ele não pode ser uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Precisa haver frutos. Você que está aqui hoje, meu amado irmão, minha irmã, você não pode ser uma figueira cheia de folhas apenas. Você não pode ser uma figueira aonde talvez possa saltar os olhos e possa dizer, nossa, quantas folhas, mas quando se chega perto diz, não há frutos nela. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus olhou, o texto fala aqui no livro de Marcos, de longe, vendo de longe a figueira, de longe aquela figueira chamou a atenção de Jesus. Ela era diferente de todas as outras. Ela estava num estágio de diferencial, ela estava acima do normal, ela estava como que ali, como um refletor voltado para Jesus, direcionado para Jesus. Quando Jesus entrou naquele trilho que daria até Betânia, ele avistou de longe, à distância, ele percebeu aquela figueira. E quando aquilo chama a sua atenção, aquilo desperta a sua atenção, e ele vai até ela, ele se frustra, porque ele vê que não havia frutos nela. Meus irmãos, que nós não sejamos assim. Que nós não sejamos aqueles que, quando se olha aparentemente ou superficialmente, se diga, quantas folhas há nele? Há fruto, eu vou lá chegar perto. Mas quando se chega perto, percebe-se que não há fruto. Vemos pessoas que há muitos frutos pela quantidade de folhas que há nelas. Elas nos impressionam com a sua conversa. Existem pessoas das quais nós nos aproximamos e nós falamos assim, nossa, quantas folhas. E nós nos surpreendemos. Nos impressionamos com as folhas da sua conversa. Nos impressionamos com as folhas e ficamos maravilhados com as folhas dos seus modos, do seu comportamento. Ficamos perplexos e magníficos diante de Deus com as folhas das suas roupas. Ficamos também com os olhos assim, desse tamanho, grandes, estralamos os nossos olhos assim, abrimos os nossos olhos diante das folhas dos dons que observamos nessas figueiras. E chegamos ao ponto de dizer assim, poxa, eu queria ser como este, ou queria ser como aquele outro. Que espiritualidade, que vida com Deus. Olha como ele ora bonito, olha como ela fala bonito, olha como ela canta maravilhosamente bem, olha como ela prega fantástico, de uma forma fantástica. E essas coisas são maravilhosas aos nossos olhos. E chegamos ao ponto de dizer, puxa, eu quero chegar a ser assim, eu quero ser desta forma. Há pessoas que são uma anomalia espiritual. Há muitas folhagens na figueira. Isso pressupõe frutos maduros. No entanto, irmãos, quando Jesus chegou perto, eram só folhas. Eram só folhas. As pessoas querem refletir uma maturidade cristã. E na verdade estão bem longe desta realidade. Observe o apóstolo Pedro, irmãos. O apóstolo Pedro, durante todo o seu ministério, ele demonstra diante de Jesus uma maturidade, da qual na verdade ele estava muito distante dela. Ele por algumas vezes ele chega a dizer para Jesus, Senhor, se necessário for, eu morro pelo Senhor. Tu não vais morrer, se necessário for, eu morrerei por ti. Ele se demonstra, irmãos, preparado e apto para, se necessário fosse, morrer pela causa, morrer pelo seu mestre. Mas Jesus, certa vez, depois de se encher de ouvir Pedro dizendo isso, Jesus fala assim a Pedro, Pedro,
eu roguei por ti ao Pai. O diabo está como leão, como trigo, cirandando ao redor de ti, buscando moer você, buscando destruir você. Ele está à sua volta, ele está ao seu lado, buscando, esperando um momento, esperando uma falha, esperando um vacilo seu, Pedro, para destruir você. Mas eu roguei por ti ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Aqui, irmãos, Jesus está nitidamente denunciando, declarando a Pedro, que Pedro estava muito aquém da espiritualidade que ele julgava estar. Jesus era como se estivesse chegando perto de Pedro e dito assim: Pedro, tu és uma figueira ainda sem frutos. Você até tem folhas, Pedro. Há muitas folhas, mas você ainda não tem frutos, Pedro. Nós podemos perceber isso aqui, meus irmãos, quando Jesus fala com Pedro, quando Jesus trata Pedro, e isso fica evidente. Isso fica evidente quando Pedro teve a primeira oportunidade de fazer aquilo que durante 3 anos ele repetidamente disse que morreria pelo seu Senhor. Quando ele teve a primeira oportunidade, ele negou a fé. Ele negou a fé. Ele voltou atrás, mostrando claramente, Pedro podendo se ver. Pedro podendo se ver, quando Jesus olha para Pedro, lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, diz que quando Pedro nega a 3ª vez a Jesus, diz o texto, meus irmãos, que Jesus olhou para ele, e Pedro olhou para Jesus, e Pedro chorou amargamente. Quando Pedro olha para Jesus e o vê, Jesus olhando para ele, era como se ele estivesse se vendo. Jesus reflete para Pedro o próprio Pedro, aquela figueira cheia de folhas, mas sem fruto algum. E Pedro pôde perceber isso, que ele ainda era uma figueira que tinha folhas. Ele era uma anomalia espiritual, mas não havia frutos nele. Muitos, na verdade, irmãos, professam uma fé, sem, na verdade, nunca ter nascido de novo ainda. E eu quero levar-nos hoje a pensar a respeito disso. Quando Nicodemos, em João capítulo 3, chega até Jesus, e era um religioso, um fariseu, um homem, meus irmãos, dotado, um homem que era sincero, posso te dizer assim, era sincero na sua convicção de fé, na sua religiosidade. Mas quando ele chega até Jesus, Jesus diz a ele assim: olha, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Nicodemos tinha uma vida religiosa, Nicodemos tinha uma vida de jejum, Nicodemos certamente como um religioso fariseu que era, meus irmãos, dentro de toda a ortodoxia que era a religião farisaica, certamente ele era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia, certamente ele jejuava, certamente ele dava o seu dízimo, certamente ele ia no templo para cultuar a Deus. Mas Jesus, quando olha para ele, diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele: Nicodemos, você é uma figueira que tem folhas, mas ainda não estou vendo frutos em ti. Você ainda não nasceu de novo. Irmãos, hoje na igreja existe um grande número de pessoas que professam uma fé, mas na verdade sem ter nunca nascido de novo ainda. Eles mostram as suas folhas, mas não conseguem mostrar os seus frutos, porque não há frutos para mostrar. A minha pergunta nessa noite, a minha e a você é: que figueira nós somos? Será que nós somos uma figueira que temos apenas folhas? E mostramos sutilmente, com toda sedução, as nossas folhas, mas não conseguimos mostrar os frutos? Que figueira nós somos? Que Deus nesta noite, meus irmãos, nos alerte acerca disso. Que Deus nesta noite nos leve a pensar acerca disso. Aonde estão os nossos frutos? Aonde está o teu fruto, crente? Aonde está o meu fruto? Primeiro lugar, profissão de fé infrutífera. Em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver aqui que haverá no final uma inspeção do Rei Jesus. Perceba que quando Jesus viu de longe, diz o texto, né? E vendo ele de longe, diz o texto aqui que nós lemos, aproximou-se dela. Olha só ainda o versículo 19
Acompanhe comigo, por gentileza. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. No texto da versão corrigida aqui diz, dirigiu-se a ela. Na versão atualizada diz, aproximou-se dela. Quando ele avista de longe, quando ele percebe de longe, ele vai até ela. Ele se dirige a ela. Ele se aproxima daquela figueira, porque ela estava chamando a atenção. Então ele foi inspecionar para ver se havia frutos, porque havia folhas, tinha que ter frutos. E Jesus se aproxima dela. No Evangelho de Marcos 11:13 diz assim, foi ver se nela, porventura acharia alguma coisa. Então Jesus se aproxima da figueira, com o propósito de ver se encontraria algum figo nela, alguns figos nela. Mas Jesus se entristece, porque quando faz esta inspeção, percebe que não havia frutos. Charles Haddon Spurgeon diz assim, ele se aproximará delas, das figueiras, e quando chegar a elas, procurará o fruto. Irmãos, isso é muito interessante, escute. Quando Jesus chegar perto da figueira, Jesus chegou perto dessa figueira, e ele não procurou as folhas, ele procurou os frutos. Quando no dia do juízo final, da vinda do nosso Salvador, ele procurará os frutos. O primeiro Adão, lembra de Adão, Gênesis 3? Quando ali mediante a sedução daquela serpente, tanto Adão e Eva, eles foram buscar o quê? As folhas. As folhas daquelas árvores os seduziram. Era bonito, a árvore era bonita, à vista. Era maravilhosa aos olhos. Era uma árvore em que eles olharam e viram que coisa mais extraordinária, que coisa mais maravilhosa. E eles foram seduzidos pelas folhas, pelas árvores, pela beleza daquela árvore. Eles foram seduzidos por aquilo que estava diante dos olhos deles. O primeiro Adão foi buscar para a primeira figueira, ele foi buscar as folhas. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele não buscará as folhas, ele buscará os frutos. Ele vai procurar no grande dia, ele se achegará diante de mim e diante de você que somos a figueira, e ele vai perguntar dos frutos, ele vai inspecionar os frutos, e ele vai buscar os figos que deverão estar diante de nós, que deverão estar nas nossas mãos. Ele perscruta, diz Spurgeon, totalmente o nosso caráter, para ver se há alguma fé genuína, algum amor verdadeiro, alguma esperança viva, algum gozo que seja fruto do Espírito Santo, alguma paciência, alguma abnegação, algum fervor na oração, algum andar com Deus, alguma habitação do Espírito. E se ele não ver tais coisas, não ficará satisfeito com a frequência à igreja. Ou seja, a frequência à igreja não será suficiente. As reuniões de oração não será suficiente. A Páscoa não será suficiente. As leituras bíblicas, os sermões, nada disso será suficiente. Porquanto todas essas coisas podem ser apenas folhagens. É isso que Spurgeon diz. Quando Jesus voltar, ele buscará em mim e você os figos. E pode ser, irmãos, que a frequência ao culto, a oração, o simples ato do dízimo, a frequência, ou a uma vida, entre aspas, religiosa, pode ser que tudo isso, pode, não estou dizendo que é, mas pode ser que tudo isso na minha vida ou na tua vida seja apenas folhagens. E se essas coisas, na inspeção do Salvador, do Cristo, do grande eu sou, vier, na inspeção dele, for declarado que isso é apenas folhas, ele não ficará satisfeito. E sua inspeção levará a medidas severas. E nós entramos no terceiro e último ponto da mensagem. O resultado da inspeção será terrível. Porque quando ele chega diante daquela figueira e viu que havia apenas folhas e não frutos, o que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais ninguém coma do teu fruto. E a Bíblia diz que imediatamente aquela figueira secou-se. Lá no Evangelho de Marcos diz que depois quando ele sai da cidade nova e eles revêem aquela figueira, eles viram que ela estava seca até a raiz. A ordem de Jesus e a severidade de Jesus na condenação daquela figueira, irmãos, levou a secar até a raiz por completo. Foi severo Jesus na aplicação desta condenação. E quando Jesus voltar para julgar a igreja,
para julgar as nações, para julgar o mundo, para julgar eu e você. Ele será severo no seu julgamento, no dia do juízo. Eu quero dizer à igreja nesta noite que o Senhor tem uma expectativa acerca de mim e você. Ele espera que sejamos figueiras, que tem folhas. Mas, meus irmãos, se tem folhas, pressupõe que haja frutos, pressupõe que haja figos. Precisa haver frutos na figueira que é você. E se hoje Jesus voltasse e fizesse uma fiscalização, uma inspeção nessas figueiras que estão aqui hoje. Talvez tenhamos aqui hoje 50 ou 60 figueiras, presbítero Davi. E se ele hoje inspecionar uma figueira, uma por uma, o que ele vai encontrar? Será que ele vai encontrar em nós apenas folhagens? Apenas uma superficialidade religiosa? Ou será que ele vai encontrar frutos, figos de arrependimento, figos de abnegação, figos de renúncia, figos de santidade, figos de lealdade, figos de fidelidade, figos de humildade, figos de entrega, figos de consagração? Será que são essas as características do fruto que Deus vai encontrar nesta igreja? Que nesta noite, meus irmãos, Deus nos leve a isso nesta noite. Que Deus possa hoje quebrantar o nosso coração e nos levar a buscarmos ou a nos interessarmos não somente em termos folhas, mas, meus irmãos, não folhas, porque as folhas, meus irmãos, ela é apenas viçosa aos olhos, mas ela não mata a fome do necessitado. Deus requer de nós que tenhamos frutos e que os nossos frutos caracterizem esses pontos, né, que eu acabei de mencionar aqui. Veja, o Senhor será severo na sua aplicação. Não diz o texto aqui, versículo 19, se você puder acompanhar comigo. Versículo 19 diz assim, no final do versículo, disse-lhe, ou melhor, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. O Senhor Jesus não achou figos naquela figueira. Haverá um dia, meus irmãos, em que na inspeção de Cristo, em muitas pessoas não se achará frutos de arrependimento verdadeiro. Não se achará frutos do amor, frutos de uma vida verdadeira, frutos de uma renúncia, de uma vida de longanimidade, de humildade, de simplicidade. Jesus haverá de encontrar muitas pessoas que professaram uma fé, mas uma fé infrutífera. Que Deus nos livre nesta noite. Que Deus nos livre nesta noite, meus irmãos. Que no grande dia, no dia da inspeção de Cristo, no dia da fiscalização do Senhor, Ele possa encontrar eu e você com as mãos cheias de frutos, aleluia. É claro, é evidente que alguns terão mais frutos do que os outros, mas é importante que Ele ache e encontre frutos em todos aqui, em nome de Jesus. Eu ministro esta palavra nesta noite com o objetivo de que Deus possa encontrar esses frutos na tua vida, esses frutos no teu casamento, esses frutos na tua vida secular, no teu trabalho, na tua relação com a igreja, na tua vida individual, que o Senhor possa encontrar na vida do crente ou das figueiras presentes aqui nesta noite, realmente frutos que saltem para a vida eterna, aleluia. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Quando Jesus olhou para aquela figueira, Ele esperava encontrar frutos. Sabe o que Deus espera de você hoje? Escute uma coisa, irmãos, e não se escandalize. Quando você vem à igreja, o que Deus espera de você não é um louvor que você cante afinado. Não é um louvor em que a igreja cante em sintonia com o grupo de louvor. O que Deus espera de você quando você vem ao culto não é que nesse dia você traga o teu dízimo e faça como Ele está mandando você fazer, trazer o teu dízimo ou a tua oferta. O que Deus espera de você nesse dia não é que você coloque um terno e uma gravata ou um sapato alto, uma roupinha mais ou menos e venha para o culto. Não é isso que salta o coração de Deus. Quando você vem ao culto, o que Deus espera de você não é que você venha à igreja aqui e você possa chorar e derramar lágrimas. Ainda que essas lágrimas sejam sinceras, eu não duvido disso. Mas não é isso que salta o coração de Deus. Mas, meus irmãos, o que Deus espera de você quando você se coloca diante dEle é a mesma que Jesus, quando estava diante da figueira. E vendo de longe, Ele foi para perto dela. Ele se aproximou dela na expectativa de encontrar frutos. Eu quero lhe dizer uma coisa, irmão, nós somos como uma figueira. Eu quero dizer, você possa demonstrar a folhagem que você quiser. Seja uma figueira
viçosa. Tenha-se muitas folhas verdes, mais sequinha, mais viçosa. Faça o que você quiser. Seja a figueira que você quiser, do tamanho que você quiser, quantas folhas você quiser. Mas eu quero lhe dizer, irmão, uma coisa a gente precisa ter em comum. Todos nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. Aleluia. Porque é isso que salta o coração de Deus. É isso que Deus olha e fala, eu tenho prazer em você. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que você seja um crente e possa sair daqui hoje pensando nisso. Qual é o fruto que eu tenho demonstrado? Hoje, irmãos, nós vemos uma vida cristã. Eu estou conversando hoje isso com o pastor Fernando, pastor aqui da Igreja Aliança, aqui do nosso vizinho, que é dono da padaria. Eu estava conversando com ele hoje e a gente estava falando sobre isso. Hoje as pessoas vivem uma vida cristã como uma figueira cheia de folhas, mas não há frutos. No dia do grande dia do arrebatamento, irmão, se for num dia de domingo, as igrejas, muitas delas continuarão cheias nesse dia, pois serão a minoria que serão levados para a glória. Que Deus, igreja, nesta noite nos alerte, tenha nos alertado e nos despertado a não nos contentarmos simples e unicamente com uma vida cheia de folhas, mas que nós possamos nos esforçar, que nós possamos nos dedicar a ter uma vida cuja nossa figueira realmente tem frutos. Que o teu casamento não seja só folhagens, que a tua vida secular não seja só folhagens, que a tua vida religiosa não seja só folhagens, que a tua vida íntima com Deus não seja só folhagens, mas que você possa dizer assim, Senhor, as minhas mãos não são suficientes, os meus dedos não são suficientes para conter os frutos que eu tenho, para apresentar diante do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, igreja, aleluia. Que o Senhor nos leve a esta vida cristã, que o Senhor espera de nós. Eu quero dizer, é uma expectativa de Deus acerca de você. Pensa que só você tem expectativa acerca de Deus realizar na tua vida? Deus também tem uma expectativa. A sua expectativa eu não sei qual é. Senhor, que Deus abra as portas, que Deus te dê um emprego, que Deus te dê um zero, que Deus multiplique, que Deus vire o cativeiro, que Deus dê vitória nas suas lutas, que Deus vire o quadro que você está vivendo. Eu também sou assim, não é só você, nós somos assim, somos iguais. Talvez as lutas sejam diferentes, ou o endereço seja diferente, mas as necessidades são similares. Há uma expectativa nossa acerca de Deus, mas quero lhe dizer uma coisa, que talvez você não sabe, também há uma expectativa de Deus acerca de você, e a expectativa de Deus é que Deus encontre em você frutos, e que se a trombeta soar, seja lá qual for o dia que ela soar, Deus possa encontrar em você frutos. Amém, igreja? A minha oração essa noite, eu encerro com esta conclusão. Minha oração nessa noite é pela minha vida, pela tua vida, por esta igreja local, pela igreja do Senhor na face da terra. É que Ele encontre em nós frutos. Trabalhemos, amados irmãos, nos esforcemos, nos entreguemos totalmente para que no grande dia, o dia do juízo, o dia do Senhor, a vinda do Salvador, possamos estar seguros, possamos ser dócimos, no grego aprovados, possamos estar aprovados diante do Pai, desfrutando de uma terra celestial. Que Deus nos abençoe. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça na fé, que o Senhor te sustente na fé, que as lutas cotidianas, irmãos, não sejam suficientes para te fazer de você apenas um crente cheio de folhagens, mas que estas lutas que talvez Deus lhe tenha permitido, porque como eu vi esses dias alguém falando no WhatsApp, que tem entendido diante de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu glorifiquei a Deus por esse texto de Romanos. Meus irmãos, nós possamos olhar pelas anomalias que possam surgir da tua vida, e você possa olhar e dizer, tudo isso tem sido trabalhar de Deus, para que eu possa ser um crente não só de folhas, mas um crente de frutos, para a glória do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, igreja.